Meus irmãos, quando professamos a nossa fé através do creio, em uma determinada parte dizemos: creio na comunhão dos santos e na remissão dos pecados. Mas o que é a comunhão dos santos? E como se dá o perdão dos pecados? Isso é o que veremos neste vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de vídeos sobre a fé explicada. Hoje meditaremos um pouco sobre a comunhão dos santos e o perdão dos pecados. Então, primeiramente, na Bíblia, São Paulo ele usa o termo santos para se dirigir a todos aqueles que compunham a uma comunidade cristã. Ele escreve a todos os santos que estão em Éfeso, ou seja, os santos são aqueles batizados que fazem parte já de uma comunidade. Em 2 Coríntios, São Paulo também diz a todos os santos que há por toda a Acaia. Enfim, nós, nos primeiros tempos da igreja primitiva dos cristãos, vemos a utilização desta palavra santos. Simplesmente assim como São Paulo se pronunciava. Os santos eram as pessoas batizadas que faziam parte da igreja primitiva. Hoje, esse termo é utilizado de uma forma um pouco mais diferente. Se alguém falar para você, por exemplo, você é um santo, provavelmente nós iremos dizer que eu não sou um santo porque eu tenho falhas, estou cheio de defeitos, eu tenho determinados pecados. Nós não vamos aceitar de primeira essa expressão que somos santos, pois para nós, santos são aqueles que já estão no céu, junto de Deus, ou são aquelas pessoas que não pecam, né? Então, mas o sentido não é esse. Biblicamente, na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, nós vimos então que santos eram aqueles batizados que faziam parte de uma comunidade, ou seja, todos os fiéis do corpo místico de Cristo são chamados santos. Então, todos os fiéis batizados que faziam parte desse corpo místico da igreja, corpo místico de Cristo, que é a igreja, são chamados de santos. Mas qual o significado de santos? A palavra santos deriva do latim, que quer dizer a alma cristã que, incorporada em Cristo pelo batismo, é morada do Espírito Santo. Ou seja, quando se está em um estado de graça santificante, isso é ser santo. Então, é necessário o batismo para estar num estado de graça santificante e, com isso, ser santo. Então, morrer nesse estado de santidade, nós teríamos, então, a garantia da vida eterna junto de Deus. Por isso, é importante, pelo batismo, estar num estado de graça santificante. Esse é o sentido originário da palavra.
mas isso limitou-se ao longo dos séculos. É uma pena. Mas o que é a comunhão dos santos? A palavra comunhão quer dizer estar em união com algo, estar em união com alguém. Mas não é só uma união no sentido de eu estou unido com você porque eu estou abraçado com você ou algo parecido, mas é algo muito mais além do que isso. Comunhão dos santos significa também uma comunicação entre as almas. Isso é muito interessante porque as almas têm essa comunicação entre si. E como se dá essa comunicação entre as almas? Primeiro, existem três estados dessa comunhão de santos. Primeiro estado, somos nós que estamos aqui nessa terra, peregrinando nesta igreja. Existe outro estado que são aqueles santos que estão no purgatório e o outro estado de santos que são aqueles que já estão no céu, aqueles que já estão junto de Deus. Então fica muito claro para nós hoje que ser santo é utilizado apenas aqueles santos que já estão no céu, que já estão junto de Deus. Mas não é verdade, santos não é só aqueles que estão no céu. Santos são aqueles que são batizados em comunhão com Cristo e são morada do Espírito Santo, ou seja, que tem a graça santificante. Essa igreja que está aqui na terra, essa igreja que ainda está caminhando, nós chamamos de igreja militante. Essa igreja que ainda está a caminho, essa igreja que está lutando, que está combatendo o pecado, para permanecer na graça santificante. Se cairmos em pecado mortal, não deixaremos de pertencer à comunhão dos santos, mas seríamos membros mortos do corpo místico e cortaríamos a comunhão com os outros membros, enquanto continuássemos a excluir o Espírito Santo da nossa alma. Ou seja, quando nós temos o pecado mortal, continuamos fazendo parte dessa comunhão dos santos, mas o Espírito Santo é excluído da nossa alma. Além da igreja militante, que é essa igreja que combate, que ainda luta, que ainda tem um tempo para colocar em prática o amor a Deus e viver as virtudes e fugir dos pecados, além dessa igreja militante, que é essa igreja terrena, existe a igreja que está no purgatório, ou seja, os santos que estão no purgatório se purificando para a entrada definitiva no céu. As almas no purgatório também são membros da comunhão dos santos, confirmadas na graça para sempre, ainda que tenham que se purificar dos seus pecados e de suas vidas e de sua vida penitencial, elas já estão confirmadas na graça para sempre. Mas ainda não é possível elas estarem frente em frente com Deus. Por isso elas têm que se purificar para então terem esse encontro face a face com Deus. Então temos que morrer nesse estado de graça purificada, sem a mancha do pecado. Se assim não acontecer, nós iremos para o purgatório e lá nós deveremos então nos purificar para poder entrar no reino do céu. Os santos que estão no purgatório, ou seja, na igreja padecente, não podem ver a Deus ainda, como já falei. Eles estão padecendo, mas eles estão em um estado de purificação para então ter esse encontro com Deus. Elas não podem ver a Deus, mas o Espírito está com elas, pois nunca poderão perder a morada do Espírito Santo. Os santos que estão no purgatório não podem fazer nada por si mesmos, para se purificar. É por isso que durante a missa ou em outros momentos de oração, nós rezamos pelas almas que estão no purgatório. E essa
é a igreja padecente, os santos que estão no purgatório. E por fim, nós temos a igreja triunfante, ou seja, aquela igreja que já está no céu, aqueles santos que já estão junto de Deus. Para nós aqui na terra, existe apenas esse estado de santos, não os 3 estados juntos, mas apenas esses 3 estados. Mas santos são aqueles que estão na igreja militante, e que fazem parte da igreja militante, aqueles que fazem parte da igreja padecente e aqueles que fazem parte da igreja triunfante. Então, a igreja triunfante tem a igreja triunfante são aqueles santos que já estão junto de Deus, aqueles bem-aventurados que já estão junto de Deus. Então, só assim, nesses 3 estados que tem de santos, que vamos ter essa comunhão dos santos. Mas o que é realmente essa comunhão dos santos? O que significa, então, essa comunhão dos santos? Então, significa que todos nós que estamos unidos em Cristo pelo batismo, tanto os santos que estão no céu, as almas do purgatório e os que ainda vivem aqui na terra, nós temos que ter consciência da necessidade dos outros. Essa é a comunhão dos santos. Há uma ligação entre esses 3 estados. Essa é a comunhão dos santos. Nós temos que ter essa consciência que somos responsáveis uns pelos outros, pelo cuidado de um pelos outros. Temos que ter essa consciência de ambos. Pois bem, os santos que estão no céu, eles nos amam assim como amam a Deus. Eles amam aquilo que é de Deus. Se Deus nos ama, eles também nos amam. Isso quer dizer que eles intercedem por nós. Eles se interessam por nós e se esforçam para nos ajudar a termos também essa comunhão que eles já têm no céu, essa comunhão com Deus. O seu perfeito amor a Deus deve incluir um amor a todas as almas em que Ele mora e pelas quais Jesus morreu. Existe a intercessão dos santos. Os bem-aventurados, estando mais íntimo com Cristo, mais firmemente, eles buscam essa intercessão para nós também estar íntimo com Cristo, íntimo com Deus. Nós devemos honrá-los e venerá-los, esses santos, porque não pelos seus méritos próprios, mas porque eles têm a disposição de se entregarem a Deus, de estarem em comunhão com Deus. Quando se elogia uma obra de um artista, nós também, quando se elogia a obra de um artista, honra-se também o artista. Os santos são as obras da graça de Deus. Quando os honramos, honramos aquele que os fez, o seu Redentor e Santificador. Também junto com os santos no céu, tem aqueles que, não só aqueles canonizados, mas outras almas que estão no céu, que são santos também. E para esses santos tem até um dia que a igreja se comemora, que é 1º de novembro, que nós comemoramos o dia de todos os santos. Então, para os santos que estão na igreja triunfante, nós temos que ter honra, veneração. E assim, elogiaremos também o autor, que é Deus. A sua obra são os santos. A obra da graça são a vida dos santos. E pelas almas no purgatório, o que nós devemos fazer para com elas? Nós devemos rezar pelas almas que estão no purgatório. Essa comunhão que nós temos, essa comunicação que nós temos entre esses 3 estados que nos fazem inseridos aqui no corpo místico de Cristo pelo batismo, essa é a comunhão dos santos.
é essa a nossa comunicação, a nossa intimidade entre todos os santos, aqueles batizados, inseridos no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, que tem a morada do Espírito Santo, ou seja, que está na graça santificante. Esse corpo místico da igreja está formado por esses 3 grupos, que é a igreja militante, essa igreja que nós estamos aqui, essa igreja terrena, a igreja padecente, que é aquela igreja que está no purgatório, e a igreja triunfante, é aquela igreja que já está no céu, aqueles santos que já estão no céu junto de Deus. Não devemos nos esquecer jamais de rezar pelas almas que estão no purgatório. Essas almas não têm mais esse tempo de se purificar. Esse tempo é nosso hoje como igreja militante. O tempo de nos purificarmos, o tempo de pedir perdão dos nossos pecados. E falando em pedir perdão dos nossos pecados, como é que se dá o perdão dos pecados? Primeiramente, aquele que sela a sua fé em Jesus Cristo pelo batismo é reconciliado com Deus pela morte de Jesus Cristo. Os pecados lhe são perdoados. Então, o batismo é o primeiro e o mais importante dos sacramentos para o perdão dos pecados. Porque Jesus nos batiza no Espírito Santo, o Espírito que é enviado para a remissão dos pecados. O Senhor ressuscitado, Ele deu aos apóstolos uma missão e plenos poderes de incorporar a sua igreja aos fiéis, administrando-lhes o batismo que é a graça do Espírito Santo e perdoar absolutamente todos os pecados. A igreja, o poder que Jesus deu aos seus apóstolos de perdoar os pecados, continua sendo transmitido através dos nossos bispos e também dos nossos sacerdotes. E é bom que seja assim, porque nós somos homens, sabemos que somos fracos, sabemos que somos fáceis de ser enganados. Então, São Paulo ele escreve admiravelmente aos romanos quando ele diz assim: eu, porém, sou canal vendido ao pecado como um escravo. De fato, não entendo o que faço, mas não faço o que quero, mas o que detesto. Estaríamos perdidos nós, como batizados, se não pudéssemos recorrer sempre ao perdão, ao sacramento da penitência. Jesus concede a reconciliação e o perdão a quem se converte, se arrepende das suas faltas e as confessa a um sacerdote. Então, o perdão do pecado vem para nos purificarmos, para sermos membros da igreja, do corpo místico de Cristo, sermos purificados e assim temos como garantia a nossa salvação. Mas o que é a salvação? Esse é um tema para o próximo vídeo. Já convido desde então a você, meu irmão, minha irmã, a não perder essa série de vídeos que estamos explicando a nossa fé. Desde já, muito obrigado, fique com Deus e que Nossa Senhora os interceda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.